E vamos diretamente para a América do Norte falar sobre a campanha eleitoral americana começando a esquentar a todo vapor. Trump ainda aparece com uma pequena vantagem de 47% numa pesquisa da Morning Consult feita após a desistência de Biden. E a Kamala Harris vai apresentando já seus 45% de intenções de votos, pelo menos nessa pesquisa. Ou seja, pelo levantamento desse instituto, Trump e Kamala estão tecnicamente empatados. Mas a atual vice-presidente parece estar conquistando mais e mais apoio a cada dia. O Partido Democrata entrando ali na linha, cerrando fileira com ela. E ela já tem a maioria dos delegados democratas a favor dela. E arrecadou em 24 horas mais de 80 milhões de dólares para a campanha. Não é pouca coisa. Será que isso já é um indicador que ela veio para ser realmente competitiva, Segre? Olha, de fato parece muito competitiva. Eu não esperava que tivesse tanto apoio. A minha candidata continuava sendo Michelle Obama, mesmo que ela já tinha dito que não. Mas eu estou pensando, talvez seja uma loucura absurda, mas se a Michelle topar ir de vice-presidente, eu acho que aí a coisa pode vingar de vez. Agora, tem que esperar, lógico. Tem 90% da aprovação, do apoio dos delegados do Partido Democrata, mas até a convenção ela continua sendo pré-candidata. Essa chapa seriam 2 mulheres negras, o que seria inédito na história dos Estados Unidos. E eu acho que é imbatível, se ela for imbatível. Eu aposto, se você quiser, que isso aí não vai acontecer. Pode ser, como diria Fernando Collor, um sonho de uma noite de verão para os democratas, mas eu não vejo acontecendo. Pode ser. Vamos que vamos. Pelo seguinte, meu caro Felipe Monteiro, você que acompanha também sempre em cima do lance o que está acontecendo na eleição por lá, a Kamala, inclusive, ontem no primeiro discurso dela como pré-candidata, também atacou Trump, foi ali na canela dele, e dizendo que quando ela foi promotora e procuradora-geral da Califórnia, ela teve que lidar com todo tipo de criminoso e sabe bem reconhecer o tipo de Trump. Aliás, o adversário republicano contribuiu com $5 mil para a campanha de Harris como procuradora-geral, quando ele era ainda um magnata do ramo imobiliário lá em Nova York e doava para todo mundo de todos os partidos, ali por volta de 2011 e 2013. Acho que já está ali muito cristalizado qual vai ser a linha de ataque da campanha Harris, né? A promotora contra o criminoso, claro, que a gente vai ver se o eleitor vai comprar esse barulho. O que você acha? Não, vai ser por aí. Com certeza, esse primeiro discurso aí da Kamala Harris mostra claramente que o tom da campanha vai ser uma pessoa que combateu o crime quando era procuradora da Califórnia contra um criminoso, colocando no Donald Trump a alcunha de criminoso, tendo em vista que ele está sendo julgado por vários crimes, já foi condenado na primeira instância de Nova York em relação à sonegação criativa contábil da sua empresa para pagar uma suposta amante atriz pornô. Agora, o interessante dessa mudança toda do cenário, né, é que você vê que política não dá para você fazer prognóstico por fatos que acontecem de uma hora para outra, não é? Então, eu queria saudar aqui os comentaristas de plantão que colocaram que o Trump já teria sido eleito, né, por conta do atentado que ele sofreu, como mudou diametralmente depois da nomeação e da renúncia do Biden, não é? E temos 100 dias ainda para as eleições, temos 100 dias ainda de pauta positiva para o Partido Democrata, tendo em vista que daqui a um mês só que vamos ter as convenções que irão provavelmente anunciar a Kamala Harris como candidata, e isso vai fazer com que tenha uma pauta positiva para o Partido Democrata, mudando completamente o jogo que estava sendo jogado após o debate do Biden contra o Trump. Eu sempre digo, né, Mano Ferreira, o espírito do nosso tempo é o da atenção cada vez mais reduzida. É impressionante como para alguns essa esculhambação intrapartidária dos democratas, para outros essa capacidade deles entrarem ali na linha o quanto antes, acabou ofuscando completamente a repercussão do atentado contra Trump, ficando em segundo plano. E a disputa pelos holofotes é chave nesse momento. O que você acha? Com certeza. Nesse sentido, é impressionante o timing escolhido pelo presidente Biden para renunciar e depois a novela que se constrói em torno dos apoios que foram sendo divulgados aos poucos a Kamala mostram alguma estratégia aí, porque o momento do anúncio da renúncia foi após as notícias da convenção republicana cessarem, né? Então, eles não tentaram competir durante a convenção republicana. Foi uma decisão sábia nesse sentido, porque o noticiário estava voltado para os republicanos. O que eles fizeram? Trouxeram uma notícia forte após a convenção, o que faz as pessoas e o noticiário naturalmente virar a página. Então, nem a convenção republicana é mais o destaque na atenção, muito menos
o atentado que o Trump sofreu. E aí um ponto importante também é que a postura do Trump ajuda a virar a página, porque isso eu, inclusive, comentei logo na repercussão do atentado, que se o Trump quisesse estender o período do atentado na atenção das pessoas, ele tinha que fazer um discurso de união nacional. E ele ensaiou isso na convenção republicana, mas logo depois ele já pegou de novo a metralhadora verbal e entrou na disputa, saindo da posição de alguém que foi vitimado por um atentado. Ou seja, ele mesmo ajudou, nesse sentido, a virar a página, entrando no cacete eleitoral, né? Saindo da posição de vítima. Quero ouvir do meu caríssimo, não só delegado, mas deputado Palumbo, porque tem uma piada interna no mundo político que é o seguinte: o melhor dia da vida de um político é quando ele anuncia uma candidatura. E nos dias seguintes, você vai perdendo o frescor do ineditismo, da novidade, e você vai virando vidraça. E você vai começar a ser criticado. A Kamala está aproveitando a dita lua de mel, por assim dizer. E ela também pode se complicar no campo das relações internacionais, Palumbo, porque ela decidiu simplesmente não presidir a sessão do Senado. Ela é presidente do Senado enquanto vice-presidente do país, na qual o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que chegou em Washington ontem, que ele discursará amanhã. Segundo informações até do jornal Washington Post, o Netanyahu, que tem discordado do presidente Biden sobre a condução da guerra em Gaza, deve acabar se encontrando com a Kamala Harris em outro momento durante a sua visita nos Estados Unidos. Até foi recebido ali pelo segundo escalão do Departamento de Estado, para quem é um aliado de primeiríssima hora como o primeiro-ministro de Israel, foi recebido ali quase como um subalterno. O que você achou? Eu achei que a diplomacia falhou também, né? Falha no Brasil e falha lá nos Estados Unidos também, né? Eu acho que as pessoas têm que ser respeitadas acima de tudo. E quando o PP fala de que a gente já anunciou a vitória do Trump após o atentado, ele tem que se lembrar que o oponente era bem lembrado. O Joe Biden. Claro. O Biden. Então, é óbvio, porque ele estava senil nos debates, ele estava sendo massacrado, errando o nome, errando a entrada de avião, com um monte de gafe. Então, era óbvio que a vitória seria de Trump. Agora, com a saída dele, não sei se voluntária, não sei nem se ele sabe que já saiu, porque ele está tão piparapirou que a gente não sabe nem como é que ele está pensando. A grande verdade é essa daí. Tá o quê? Piparapirou. Piparapirou, palavra do dia aí, já tem. Obrigado. Mas, eu nem sei que... Vale dizer que ontem ele entrou por telefone no meio de uma coletiva que a Kamala estava dando, né? Ele entrou por telefone para dizer que ainda está com Covid, que em breve estará com todos e que continua engajado na campanha, fazendo basicamente um pedido para que todos aqueles que estavam engajados na campanha dele agora fizessem campanha pela Kamala. Muito bem lembrado, ele que estava 5 dias fora, enfim, do olhar do grande público. E claro que o presidente em exercício postando uma desistência de candidatura num Twitter, num papel timbrado pessoal, sem ser um papel oficial da presidência da República, também foi o suficiente para gerar todo tipo de conspiração. Será que ele está morto? Será que estão falando por ele? Enfim, deu o que falar. Mas isso não surpreende vindo dos Estados Unidos. Pepe, quer comentar? Não, só um ponto que eu acho interessante é o seguinte, né? As eleições do Trump contra o Biden seriam parelhas mesmo com o Biden, né? Então, quando eu vejo as pessoas falarem que o Trump já teria ganho as eleições depois do atentado, são pessoas que não conhecem o contexto político dos Estados Unidos. E a Kamala Harris se coloca, assim, como uma pessoa realmente competitiva. Até porque é bom lembrar, Marinho, que quando começou a campanha do Trump, ele se colocou como uma pessoa enérgica contra uma pessoa com problemas cognitivos de idade avançada. Inclusive, chamou o vice dele, J.D. Vance, que era um jovem, para ainda mais ressaltar esse fato. A Kamala é mais jovem do que o Trump. Então, esse discurso da energia contra a idade avançada não se coloca quando tem a Kamala Harris. Então, é mais um fator, mais um ingrediente que vai contribuir para a Kamala Harris ser uma candidata competitiva nas eleições dos Estados Unidos. Nesse sentido, é impressionante a mudança rápida da narrativa, porque antes a história da eleição era um cara vigoroso contra alguém que estava já debilitado. Agora, a Kamala tenta emplacar que a história contada seja uma ex-promotora contra um criminoso. Resta saber qual vai ser a contra-narrativa do Trump, né? Qual que vai ser o enquadramento do Trump para a Kamala. Pessoas... lembrando, a Kamala Harris foi candidata na prévia democrata em 2020 contra o próprio Joe Biden, atacou ele até sugerindo que ele pudesse ter tido atitudes racistas no passado.
E, fundamentalmente, o que fez ela sair da disputa, antes mesmo até da primeira votação, foi acusações vindo da extrema-esquerda, da base da militância progressista, dizendo que ela foi linha dura até demais na época que ela foi procuradora, botando negros e latinos, principalmente, por detrás das grades por infrações de potencial lesivo mínimo. E isso vai, com certeza, depor contra ela. A ver. Mas eu só sei, esse elemento, eu tenho dúvida se agora depõe contra ela. Porque pode ser algo que ajude ela a desconstruir a ideia de que ela seja de extrema esquerda. Justo. Porque quando você usa a ideia da lei e da ordem ao seu lado, você como representante da lei, como ex-promotora... e, nesse caso, a extrema esquerda vai votar nela por oposição ao Trump. Segré, não, mas tem um ponto. Eu quero só ouvir o Segré aqui rapidamente agora. Antes da gente tocar o programa adiante, é impressionante e a tentativa de setores da mídia americana tentarem representar esse gesto de desistência do Biden como um gesto de abnegação, de grandeza, de pensamento na próxima geração. Desculpa, ele foi saído. Foi uma esculhambação completa. Tentaram enfiar a goela abaixo, que ele estava ali com toda a disposição, com todo vigor para encarar esse desafio. E na hora que essa fachada ruiu, foi que aí sim ele teve que ceder à pressão intrapartidária, que cometeu efetivamente um golpe interno do partido contra ele. Então não tem grandeza nenhuma nisso. Ele desistiu porque ele falhou, pateticamente. E eu acho que a gota d'água, André, foi quando ele não lembrou do nome do seu secretário. E se referiu como esse cara... Homem negro. E isso, para mim, foi dizendo, cara, não dá para um concorrente já não dava, a presidência dar esses furos. E a problemática não era apenas a campanha. Eu acho que o problema do eleitor é assim, se ele já está assim e ainda não ganhou, imaginemos se ele ganha, o que será dessa pessoa daqui a 4 anos? Exatamente. E estamos falando dos Estados Unidos. Então, agora, em relação ao que o Mano falava sobre a promotora contra o criminoso, tem um monte de países que criminoso ganha eleições, então não tem problema. Quem quiser entender, entendeu. Eu acho que vocês aí da nossa belíssima audiência entenderam o recado. Mas a gente já vai seguir para um tema que você vai gostar. Quer seguir? Posso só terminar? Só um ponto que eu acho interessante. Tá liberado. Bem rapidinho. Vai né? que é sua. O Trump tem utilizado a narrativa de que a Kamala Harris já sabia da condição do Biden e teria fraudado as eleições e fraudado as prévias e as primárias do Partido Democrata. E logo ela não merece confiança do povo americano. Foram 14 milhões de eleitores que votaram no Biden. É isso. Então, essa narrativa do Trump... Tem um ponto só que colocar interessante, né? É a pauta do aborto nas eleições dos Estados Unidos. Sim. A Kamala Harris é uma candidata que se coloca favorável ao aborto, diferente totalmente da chapa Trump e J.D. Vance, né? E nos Estados Unidos, depois do julgamento do caso Roe versus Wade, né, em 73, que mudou completamente a questão do aborto nos Estados Unidos, né, o aborto é tido como direito civil norte-americano e é tido como uma questão civilizatória nos Estados Unidos, né, como a evolução dos direitos civis. Então, a questão do aborto não é tanto direita e esquerda nos Estados Unidos, é sim proteção de um direito já adquirido. Então, esse cenário e a discussão em relação ao aborto também vai ser central nas eleições dos Estados Unidos. Ela chegou até mesmo a visitar uma clínica de aborto, né? Como vice-presidente. Agora, os fatos são coisas teimosas, né? Desde essa revogação da Roe versus Wade ali nos últimos anos, o número de abortos nos Estados Unidos aumentou. Então, o Trump vai poder até acusar que a posição extremada são dos democratas que querem o aborto liberado até a 25ª hora. A ver, isso aí com certeza vai ser um ponto de contenção, acirrando ódios e paixões. Promete muito e a gente vai estar cobrindo aqui na Jovem Pan, com certeza. Mas vamos seguir falando de